Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para juntos buscarmos o Senhor por meio de um tempo de devoção, de reflexão na sua santa palavra. Eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15. E quero refletir com você rapidamente aqui aquilo que se apresenta no versículo 1. Gênesis 15, versículo 1, vai dizer o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre medo e sobre Deus se revelando a nós, se mostrando a nós, se dando a conhecer a nós em meio das nossas lutas e dos nossos medos. O texto que nós acabamos de ler aqui nos fala de um momento que era um momento de tensão para Abraão. E todos nós vivemos momentos de tensão agora, né? Essa coisa do coronavírus tem mexido muito com a gente. A gente sabe, ou pelo menos deveríamos saber, que a vida humana é frágil. Ela é frágil. Nós caminhamos com muitas incertezas nessa vida. A gente acorda pela manhã, mas não temos a certeza de que à noite ainda estaremos vivos. A morte pode chegar de várias formas. Um acidente de trânsito, uma bala perdida, uma enfermidade até então desconhecida que de repente está num estágio extremamente avançado e que a gente sequer sabia, e de repente podemos aí sofrer um infarto, um AVC, enfim, até um escorregão idiota com a cabeça sendo lançada a um meio fio, enfim, várias são as coisas pelas quais nós podemos chegar a um óbito inesperado. E lá no fundo do coração a gente sabe disso. E de repente então fomos inseridos num contexto onde o coronavírus grita, sobre a fragilidade da vida, enfrentando um inimigo, microscópico, contra o qual ainda não temos uma vacina e também não temos um tratamento eficaz, seguro, que nos garanta sucesso pleno e absoluto. Ou seja, um inimigo que nos dá medo. E por mais que alguns possam divulgar algumas estatísticas e fazer comparações com relação a outras enfermidades e tudo, para nós, essas estatísticas elas não são agradáveis. Porque a única estatística que de fato nos dá paz é aquela que diz assim: esse vírus não mata. Porque se a estatística disser, olha, esse vírus mata, mas mata pouco, eu posso estar inserido entre esses poucos. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, mãe, porque eu não assim tenho mais, mas usando o termo mãe de uma forma retórica. Ou seja, quando qualquer indivíduo lê uma estatística dessa, não importa dizer para ele que o índice é pouco, ou é pequeno, para usar uma expressão mais adequada. Isso não importa tanto, porque a forma como eu leio isso a impressão que me dá é que eu posso estar inserido entre esse percentual pequeno de vítimas fatais, ou eu ou alguém do meu ciclo mais próximo, alguém a quem eu tenho muito afeto e alguém cuja perda vai me doer muito. Daí a razão do medo. A informação boa que nos tranquilizaria seria aquela de que, olha, isso não gera vítimas fatais. Mas infelizmente a informação não é essa. E daí a razão do nosso medo. Porque nos sentimos extremamente frágeis com relação a isso tudo. E principalmente nessa guerra de informações e desinformações que nós estamos inseridos nela. Então eu entendo perfeitamente a forma como o nosso coração se sente. Dá para a gente entender isso. O texto que nós acabamos de ler é de um momento onde Abraão também estava com medo. Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que Abraão foi envolvido em uma guerra. Aliás, ele
teve que se envolver em uma guerra contra a sua própria vontade, uma guerra que não lhe dizia respeito. É quando quatro reis se levantaram contra outros 5 reis, e dentre esses outros 5 reis estavam o rei de Sodoma e Gomorra e mais outros 3, e esses 4 reis conseguiram se sagrar vitoriosos contra os outros 5 reis. Só que nessa batalha, Ló, sobrinho de Abrão, naquela época até então se chamava Abrão, ainda não havia sido chamado, não recebeu a troca de nome para Abraão ainda. Ló é levado cativo como despojo de guerra por aqueles 4 reis que venceram os 5 reis. Então Abraão, para salvar o seu sobrinho, tem que se meter nessa briga que não tinha nada a ver com ele. E ele vai. Ele conta com o apoio de Manre, dos irmãos de Manre, que eram aliados dele, e ele vai numa estratégia bem sucedida de guerra, bem pensada. Ele os persegue, os pega de surpresa e consegue então resgatar o seu sobrinho Ló e resgatar todos os outros. Só que o texto vai dizer assim, olha, depois destes acontecimentos, ou seja, depois de tudo que se passou no capítulo 14, aí nós temos inclusive o encontro de Ló com Melquisedeque. Depois disso veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha que curioso, por que Deus aqui está se apresentando a Abraão assim, não temas? Porque Abraão estava com temor, estava com receio no coração, estava com medo. No capítulo 17, quando Deus se apresenta a Abraão e vai se referir à sua própria pessoa, ele não vai dizer novamente para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ele vai dizer outra coisa: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porque essa declaração, eu sou o Deus Todo-Poderoso, tem a ver com aquele contexto específico ali de Gênesis 17, que nós vamos poder conversar sobre isso em outra oportunidade. Aqui, quando ele fala não temas, é porque Abraão estava com o coração instável. Porque ele sabia: eu estou nesse ambiente, eu estou em terra estranha, eu me envolvi numa guerra que não era minha, mas eu tive que fazer isso para preservar, para salvar a vida do meu sobrinho. E se essa turma vier atrás de mim? E se essa turma quiser se vingar? Se eles se organizarem e me atacar de surpresa, de forma que nenhum do pessoal lá da família de Manre tenha condições de me acudir a tempo? E é justamente nesse momento existencial de Abraão, enquanto Abraão vive a sua história, é que Deus se revela a ele e diz: eu sou o teu escudo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é nesse momento da nossa história que é um momento propício para a gente conhecer o cuidado e a segurança em Deus. A grande verdade, como eu já disse antes, é que nós estamos expostos à morte continuamente, todos os dias. Só que a gente vive com a sensação de segurança. Mesmo com altos índices de acidente de trânsito, a gente continua dirigindo com a sensação de que nada vai nos acontecer. Mas a grande verdade é que a vida é frágil, ela é instável. E a única coisa certa com a qual podemos contar é com a presença e o cuidado do Senhor para nos enfrentar as dificuldades que temos que passar pelo caminho. Assim como Abraão teve que confiar no Senhor naquele momento próprio da história dele e ter o coração descansando em Deus, sabendo que era Deus quem o protegeria, esse é o desafio que temos diante de nós, irmãos. Não vamos confiar nas estatísticas, não vamos deixar com que o nosso coração se apegue a essas informações para ter ou não ter segurança. Vamos ser zelosos, sim, vamos ser aplicados com todas as medidas sanitárias, vamos tomar todos os cuidados que sabemos que são necessários nessa hora, mas enquanto questão do coração, da mente, para ter paz, para ter segurança, vamos confiar no Altíssimo. Vamos entregar a nossa vida nas mãos dele, vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e deixar que ele nos ensine a confiar nele. Pedir a ele que ele se mostre,
que Ele se revele a nós, nesse momento da nossa história, como o nosso escudo, como a nossa proteção. Sabendo que podemos ter que enfrentar momentos difíceis, podemos ter que enfrentar perdas. Mas se tivermos que enfrentá-las, o Senhor estará conosco. Como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu bordão, ou seja, o Teu cajado me consola. Ou seja, aquela visão de que ainda que tenhamos que passar por dificuldades, pode nos faltar conforto, mas não nos faltará a presença consoladora do Senhor. O conforto físico pode nos faltar. Podemos ter constrangimentos, mas a presença do conforto interno, a presença da paz do Senhor nos consolando e nos ajudando, não nos faltará. O Senhor disse para Abraão: não temas, porque eu sou o teu escudo. E o Senhor é o escudo do povo dele. Ele é o meu escudo, Ele é o teu escudo. Então, no dia de hoje, ore ao Senhor, coloque os teus medos, as tuas inseguranças na presença dEle. Peça a Ele para que te fortaleça, para que te ajude a confiar nele, para que te ajude a dar sequência na vida, confiando na bondade, na graça e na misericórdia dele. Eu quero te sugerir, ao final do teu tempo de oração no dia de hoje, que você escute uma música do Projeto Sola, que se chama Por Todos os Dias, e que você possa cantar essa música como uma oração, pedindo que o Senhor te guie com o seu Santo Espírito, que mesmo no vale do sofrer, você continue andando debaixo da orientação dele, confiando na bondade e na graça dele. Deus te abençoe e te fortaleça, meu irmão, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.